Tudo bom, Olá, a tá? gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Estamos aqui hoje com o senador Efraim Filho, que é líder do União Brasil no Senado. Eu divido essa entrevista com o Gabriel Hirabaase, eu sou Luci Ribeiro e a gente vai falar aqui de política, né, do cenário brasileiro nessa área. Seja bem-vindo, senador. Olá, Luci, minha saudação a você, minha saudação ao Gabriel. Me coloca à total disposição para que a gente trate desses temas que interessam tanto, né, ao nosso Brasil, Congresso Nacional, a relação entre os poderes e toda essa pauta e agenda que interessa à sociedade brasileira. Senador, a minha primeira pergunta é sobre o senador Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre é do mesmo partido que o seu, União Brasil, foi eleito pelo Amapá e voltou agora ao comando do Senado, né, para mais um mandato de 2 anos. E ele foi eleito assim com uma ampla frente, tanto da direita quanto da esquerda, né? Minha pergunta é: como é que o senhor vê a gestão dele, ele tendo que se equilibrar entre esses dois deuses, digamos assim, um pouco da esquerda, né, o governo, principalmente a agenda econômica, e também as demandas da direita. Como é que o senhor vê, qual a expectativa diante desse mandato aí que ele tem que ficar equilibrando essa balança? Luci, primeiro é dizer que eu tenho uma confiança muito grande na capacidade de articulação do Davi, né? Tenho uma convivência com ele que vem desde o tempo da Câmara dos Deputados, né? Nós chegamos a ser contemporâneos na Câmara dos Deputados. Depois o Davi se elegeu senador e um tempo depois eu também segui o mesmo caminho, me elegendo senador. E ao chegar ao Senado, o Davi, que é da bancada do União Brasil e era o líder da bancada, já disse: Efraim, você tem o perfil para assumir a liderança, né, da bancada. Eu já vinha como líder da Câmara dos Deputados. Disse: mas, Davi, eu estou chegando agora. Ele disse: eu preciso ficar livre para poder articular, né, a eleição do Senado, que acontecerá em 2 anos. Estou falando isso do ano 2023, e você vai ficar cuidando da bancada do União Brasil. Então, eu acho que primeiro fiz essa história para citar que é importante que o Davi fez uma pré-campanha, né, muito extensa, planejada, estratégica, inteligente do ponto de vista político, que o permitiu chegar nessa solução, né, com 73 votos, apoiado pelos dois campos políticos, tanto o campo político do governo quanto o campo político da oposição. E se você for reparar, não é um fenômeno que aconteceu apenas no Senado, acabou acontecendo também nesse duplo apoio na Câmara dos Deputados. E aí, o meu conterrâneo, Hugo Mota, né, que é paraibano, então eu lidero a bancada do presidente do Senado e sou conterrâneo lá do presidente da Câmara. Isso, inclusive, vai poder ajudar, né, nessa missão de fazer pontes aonde existiam muros. Mas o Hugo, ele calcou uma frase que eu quero repetir aqui: ser centro, né, não é ausência de posição, mas é ausência de preconceito. Então, o Davi, ele conseguiu ter essa capacidade de diálogo, tanto com o campo do governo, com o campo da oposição, mas principalmente, além da capacidade de diálogo, ter a capacidade de ter conquistado a confiança, né, na forma equilibrada e com serenidade na tomada de decisões. Então, eu acho que esses dois pontos, para concluir, foram e serão essenciais na gestão da vida. Serenidade na condução da casa e equilíbrio na tomada de decisões a respeito da agenda nacional serão duas características que o Davi terá para conduzir o Senado aí nesse próximo biênio. Senador, um dos pontos mais polêmicos que estão em discussão, enfim, no noticiário público, é o projeto da anistia em relação às pessoas acusadas por causa dos atos do 8 de janeiro. O presidente Davi já falou que esse não é um assunto que vai ser um assunto que divide os brasileiros e tal, mas vira e mexe, pessoas da oposição, senadores da oposição, falam sobre essa proposta, não só senadores como deputados também, né? Mas falam sobre essa proposta, defendem o andamento dela. O senhor, qual que é a sua visão sobre a perspectiva disso? O senhor acha que isso pode ir para frente ou não? O senhor acha que o Davi
poderia colocar isso em pauta, ou o senhor acha que não é um assunto do momento mesmo? Gabriel, primeiro, acho que esse é um tema que ainda não está tão forte no Senado, porque ele tem uma preliminar que é na Câmara dos Deputados. Então, primeiro ele tem que ser apreciado lá aonde esse tema vai amadurecer. Então, o Senado ele tem visto com olhares de distância, né, essa discussão sobre a anistia. Ela precisa primeiro avançar na Câmara dos Deputados. Minha percepção pessoal, né, eu vejo que ali você teve, para determinados casos, né, pessoas, a gente vê repercussões no caso de mães de família que foram condenadas, por exemplo, a 17 anos, né, de regime fechado. Então, considera às vezes que há excessos de penas, tá certo? Para determinados casos. Então, você tem que fazer uma avaliação ali melhor, né? Quem participou da depredação do patrimônio público, quem agiu com atos de violência, quem, né, teve participação efetiva, ele pode e deve responder por aquilo que existiu. Mas no caso de excesso de penas, aonde ficar configurado, creio que poderá sim ser discutido o caso de anistia, não genérica, né, para todo o episódio, mas para casos onde a gente entender que houve injustiças, que houve excessos, e o Congresso tem também a missão de ficar atento a essas situações. Agora, é um tema que vai estar na Câmara e o Senado só vai se debruçar sobre ele com maior perspectiva após a Câmara avançar nesse debate. O senhor acha que entre seus colegas tem uma percepção parecida com a sua? De É uma questão espera? muito individual. Esse é o tipo do debate que posições até mesmo partidárias ou de bancadas, elas são descontextualizadas, o que valerá muito a convicção pessoal. Eu vi, como vocês, algumas manchetes das notícias, né, mas ainda não tivemos a condição de nos aprofundar sobre as provas, né, que estão aí nos processos. Então, eu acho que a percepção dos colegas é um pouco esse sentimento, de que é um tema que vai estar todo mundo atento como ele vai se desenvolver na Câmara dos Deputados. A partir daí é que o Senado entra em cena. Senador, agora sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem vinculação aí com os atos do 8 de janeiro. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela CNT mostra que 2%, 2/3 da população dizem acreditar que a denúncia tem motivação política. Cerca de 33%, né, o índice. E cerca de 31% dizem que tem motivação política, mas existem fatos reais também contidos nessa denúncia. Qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre esse fato, sobre essa denúncia? Como é que o senhor se posiciona? Sim, esse é um tema que ele vai acabar, apesar de ser um tema técnico, né, que é um tema técnico jurídico, ele acaba entrando dentro desse contexto da polarização que existe no Brasil. Então, não tenho dúvida que os resultados das pesquisas trarão sempre um pouco essa divisão, né? Quem é simpático ao presidente entende que é perseguição política, quem é adversário, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro vai também achar ali, né, que há fatos reais. Agora, como eu disse, esse é um tema técnico-jurídico, então a questão de existência de provas, né, eu não tive condição de me aprofundar, como acho que poucos tiveram de se aprofundar, ali na questão técnico-jurídica do processo. E isso caberá à Justiça, à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, ao julgamento que acontecerá. Então, vamos aguardar esse desenrolar dos fatos. E o que é o natural é que quem for provado que teve culpa terá de responder, né, pelas suas ações. Aonde não tiver prova, né, de culpa ou de participação, a inocência será o caminho. Vamos aguardar o desenrolar desse julgamento. Senador, ainda sobre pesquisas, nessas últimas semanas várias pesquisas foram divulgadas mostrando uma queda considerável na popularidade do presidente Lula. Nessa quarta-feira, inclusive, uma pesquisa da Quest em alguns estados mostrou, por exemplo, que a desaprovação ao presidente ultrapassou 60% em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né, que são alguns dos maiores colégios eleitorais do país.
O quanto que essa queda da aprovação do presidente Lula influencia nas discussões dos partidos que integram a base, sobre, enfim, continuar na base ou não continuar na base? Gabriel, eu acho que, e essa discussão permeia ali a União Brasil, que tem participação no governo, qual é o sentimento do partido? É que 2025 é um ano de travessia, é um ano de governabilidade, né? Discussões sobre eleição, apoio à eleição, não estarão na pauta de 2025, serão pauta de 2026. Então, essa queda de popularidade, claro que é um problema para o governo, ele tem de estar atento a isso, e eu reputo que existe ali dois pilares, né, para essa queda da popularidade do governo: articulação política e comunicação. Então, o governo tem de procurar resolver problemas que existem, né, principalmente nesses dois pilares. A comunicação, principalmente, porque o governo lida com problemas que dialogam com a vida real das pessoas. Né? Quando se fala da agenda econômica do Brasil, não se está falando apenas de dólar, câmbio, taxa de juros, né? Coisas que ali afetam primeiramente o mercado financeiro. A gente está falando da alta da inflação, o preço dos alimentos, do café, do ovo, da carne, né? Coisas que estão na vida real das famílias, na vida real das pessoas, e elas não estão encontrando respostas do governo na velocidade, né, que elas querem. E por isso mesmo, narrativas, né, contrárias ao governo acabam ganhando mais espaço. Quem não lembra da crise do PIX, né? Começamos em 2025 com ela, onde o governo demorou demais e a percepção da população era que o governo estava querendo patrulhar, né, a vida das pessoas, com todo esse tema da liberdade, né, inserido dentro dessas discussões políticas. Então, eu acho que a queda de popularidade não vai afetar de imediato, né, a questão da governabilidade, mas para as eleições, né, o cenário em 2026 será essencial para que os partidos definam posição, né, e lançamentos, né, de alianças ou de candidaturas próprias. Senador Efraim, o senhor acha que essa baixa popularidade aí do governo Lula, de alguma forma, faz com que partidos de centro tentem se distanciar do governo? Tem essa possibilidade? Tem esse movimento? Não, como eu disse, 2025 é o ano da governabilidade, só você entender aqueles partidos, né, que compõem a base do governo, que são do centro, têm mantido essa postura de equilíbrio. Aí eu estou falando aqui do progressista, do PSD, do republicano, do MDB, do União Brasil, por exemplo, um espectro, né, de partidos que não são de esquerda, aquela base tradicional do PT, mas que tem contribuído numa visão de governabilidade, ou seja, de ajudar numa agenda Brasil, uma agenda que o Brasil, independente de você ser governo ou oposição, precisa caminhar. E aí eu me refiro exatamente e principalmente à agenda econômica. Né? Nós tivemos, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, é uma reforma estruturante que passou décadas paradas no Congresso Nacional. Então, avançou, o que era importante para o Brasil. Agora, apoiar temas dessa agenda não significa, e isso vai acontecer em 2025, os partidos seguirão firmes na governabilidade, mas não significa necessariamente, né, que em 26, na discussão da eleição, esteja já um cenário de aliança posto. Essas alianças serão discutidas no seu tempo certo. 2026 será discutido em 2026. Essa é a percepção do União Brasil. Mas aí o senhor acha que se esse cenário de popularidade baixa do presidente se mantiver até lá, pode haver algum tipo de distanciamento um pouco maior desses partidos de centro que estão na base? Será levado em consideração na hora de avaliar a estratégia, né, eleitoral de cada um desses partidos, sem dúvida alguma. Qual é o cenário nacional, perspectiva de poder, né? Tudo isso entra dentro de um contexto na definição das estratégias eleitorais dos partidos para 2026. Senador, o seu partido, União Brasil, tem dois ministros, né, que têm cargos no governo, ainda tem um terceiro, o Valdez Góes, que foi indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. É, Tem muita discussão agora, nessas últimas semanas, sobre reforma ministerial. Ontem, na terça-feira, já teve a troca no Ministério da Saúde.
O senhor acha que o União Brasil está contemplado com as posições, com os ministérios que tem no governo? Sempre, enfim, tem muitas discussões sobre o Ministério do Turismo, outros partidos que desejam o Ministério do Turismo. Como que o senhor vê essa composição do União? Gabriel, eu tive durante toda essa semana anterior e final de semana, inclusive, conversando com dois dos protagonistas nesse debate. O presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que é o grande fiador e o grande avalista, né, dessa composição do União Brasil no governo. E o entendimento da União é permanecer com seus espaços e com os nomes, inclusive, né, os nomes dos ministros Juscelino, Celso Sabino e Valdez Góes, né, são nomes referendados pelas bancadas, referendados pelo presidente Davi, e tem o apoio para permanecer nos seus espaços. O União Brasil, né, não deseja abrir mão desses espaços, não deseja troca de ministérios e pretende manter, inclusive, não só os espaços, mas os próprios nomes que lá estão em exercício. Essa posição já foi repassada para o governo, para o presidente Lula, para o ministro Rui Costa, alguém do governo? O presidente Davi é o grande interlocutor, né, do União Brasil, desde antes de ser presidente, né, já o era assim na formação do governo em 2023, continua sendo, agora mais empoderado ainda. Então, ele quem tem feito essa interlocução e tem transmitido essa mensagem ao governo. Senador, o senhor falou agora há pouco que um dos desafios do governo é a articulação política, né, além da comunicação. O ministério que representa e que formaliza a articulação política teve o seu titular ontem trocado não, mudado de posto, né? Alexandre Padilha passou agora a ser ministro da Saúde, então, por hora, o posto está vago, né? Qual é a sua expectativa para essa mudança aí? O que a base, que vocês esperam para de nome, de cara, de perfil para esse novo titular desse posto? Sim, eu espero que traga mais pluralidade, né? Você tinha ali um palácio, né, muito fechado com a visão única, né, do jogo. Então, a gente espera que possa ali ter um nome que vá além, né, dos quadros do PT. É preciso ter alguém que tenha, por exemplo, a gente acabou de citar, a maior base do governo hoje está nos partidos de centro. Então, alguém que possa ter um diálogo ali mais próximo, né, com os partidos de centro, que eu citei aqui, PP, Republicanos, PSD, MDB, União Brasil. Então, acho que esse é o fiel da balança do governo, né? É quem decide as eleições dentro do Congresso. O governo não tem uma margem sólida, né, sozinho para impor a sua agenda. O governo precisa dialogar. Por isso, inclusive, as matérias do governo que têm caminhado com mais facilidade são aquelas matérias que se aproximam de uma visão do centro, né, e não aquela matéria tipicamente da agenda de esquerda, né, que o PT defende com a sua bancada. Então, é preciso ter uma articulação política com essa visão. Né? O Padilha era alguém que conversava muito, né, que conversa muito, transitava, participava de eventos, mas muitas vezes ali com as rédeas, né, presa pela visão do PT sobre a agenda. O mais importante não será necessariamente o nome que virá, mas os poderes que serão dados ao articulador político do governo. É preciso, né, ter legitimidade na hora de fechar acordos, manter a palavra nas votações, evitar episódios, por exemplo, de compromissos que foram feitos, né, sobre matérias aprovadas e que depois foram vetadas na hora da sanção. Né? Isso prejudica a legitimidade de um líder do governo ou de um articulador político, porque vai acabando gerando desgaste, né, que precisa haver mudanças. Então, eu acho que o nome é importante, alguém que seja mais plural, mas além do nome com mais pluralidade, vem acompanhado de poderes para dar legitimidade na hora de fechar acordos, né, para aprovação de matérias e depois não venham a ser vetadas na hora da sanção. Tá, o senhor disse que não é mais importante o nome, mas o senhor teria algum palpite?
Não, eu disse que o nome dentro desse campo de centro, né? Citar nomes agora, eu acho que não. Tenho até minhas impressões pessoais, mas não cabe a mim estar fazendo sugestão, né? O governo tem a capacidade de escolher os nomes que ele entende que possam realizar melhor essa tarefa dura, né? De articulação, engenharia política. Senador, uma dúvida emendando nisso, o Senado, ao longo do ano passado e de 2023, a impressão que a gente tem é que teve menos problemas de articulação, principalmente pela atuação que o líder do governo, Jacques Wagner, teve. E a gente vê até algumas notícias na mídia que falam principalmente em nomes da Câmara dos Deputados para ocupar, desses partidos de centro que o senhor citou, nomes da Câmara para ocupar a SRI. O senhor acha que esse ministério tem que ficar com alguém da Câmara por causa dessa questão de interlocução, de buscar essa interlocução melhor lá na Câmara, já que no Senado está um pouco mais azeitado? Gabriel, é um raciocínio que você faz que é razoável, faz certo sentido, mas não há uma condição sine qua non, né? Não há uma premissa que seja insubstituível. Podem ser nomes que o importante é que tragam essas características que eu lhe falei, uma visão mais plural, né? Capacidade de diálogo e poder e legitimidade para poder fechar acordos em nome do governo. O nome é secundário, né? O nome é secundário e importantes são as características e os poderes que vierem acompanhados. O líder Jacques Wagner faz um excelente trabalho, né, no Senado, tem ajudado e contribuído, sem dúvida alguma, essas pautas e a gente espera, né, que possa ele continuar, né, exercendo essa missão no Senado. Eu acho que não era interessante, por exemplo, que fosse o Jacques para lá, porque o papel que ele exerce no Senado é importantíssimo. Então, talvez esse nome da Câmara que você citou possa ajudar mais lá na Câmara, onde os desafios têm sido maiores. Senador, agora, a gente está indo já para o final da entrevista, né, só para avisar, mas queria fazer uma pergunta sobre economia. O ministro Fernando Haddad foi no início do mês, tanto na Câmara quanto ao Senado, apresentar a agenda prioritária da Fazenda, né? Daquela lista de projetos, o que você acha que pode avançar de fato no Senado? O que vocês, senadores, estão realmente colocando na frente, né, nas votações? Olha, Luci, primeiro a conclusão da reforma tributária, né? Na sua primeira fase sobre o consumo, ainda temos o PLP 108, que trata sobre o comitê gestor e as competências, né, de fiscalização, de julgamento, a questão do contencioso e da burocracia. Na agenda do governo, por exemplo, você tem a questão do imposto de renda, né, a questão da isenção para aqueles que ganham até R$ 5.000. É um tema, por exemplo, que dialoga, né, com a classe média brasileira, e a classe média é exatamente aquela que foi mais estrangulada, mais sufocada, né, nas últimas reformas estruturantes, trabalhista, previdenciária e a própria tributária. Então, acho que precisam ter gestos, sim, com a classe média, que é exatamente para quem esse valor a mais que ela paga de imposto faz falta, né? Para quem é muito rico, pagar um pouco a mais de imposto ou não pode ser ali o caminho da medida compensatória que é necessária. Mas para a classe média, esse valor faz diferença na hora de pagar a mensalidade do seu filho, né, numa universidade ou numa escola. Faz falta a uma classe média, por exemplo, na hora de pagar o seu plano de saúde, né, para toda a sua família. Faz falta, por exemplo, a uma família de aposentados, né, para fechar a conta da farmácia no final do mês. Então, esses temas que dialogam com a vida real da classe média devem ter protagonismo nessa agenda. Um outro tema, que aí esse eu sou relator, por exemplo, o tema do devedor quanto mais, né? É um tema que está na agenda do governo, está na pauta do Senado, pode avançar. O que é o devedor quanto mais? É aquele, né, que não tem ali um cenário de mera inadimplência, né, no pagamento de tributos. Ao contrário, é o que faz da sonegação fiscal um mecanismo, né, de concorrência e de vantagem sobre aqueles que estão na economia de mercado, no mercado legal. Ele desestrutura, né, o mercado formal,
faz evasão de divisas, é um jogo de perde-perde. Então, temas como esse, por exemplo, também podem avançar. E ao lado da agenda econômica, se me permita, eu acho que ganhará muito protagonismo em 2025 a agenda da segurança pública. A agenda da segurança pública é também um tema que está ali no cotidiano das pessoas, é um problema das pequenas, médias e grandes cidades, já não está mais restrito às metrópoles ou às suas periferias, né? A gente acompanha isso todo dia. A escalada da violência está na preocupação número um das famílias. E em pesquisa de opinião pública, muitas vezes a segurança, o problema e a preocupação com a segurança e a violência já tem ultrapassado a preocupação com saúde, né, que sempre foi, né, o ranking número um de toda e qualquer pesquisa. Então, o Congresso e o Senado vai estar atento a temas como esse, né, para que você possa tentar inibir a escalada da violência, o fortalecimento do narcotráfico, o financiamento das facções criminosas, né, temas que têm realmente preocupado o cidadão. Então, a agenda econômica e a agenda da segurança pública dividirão muitas atenções do Senado nesse ano de 2025. Senador, para fechar, o seu partido, União Brasil, tem o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que tem se colocado como pré-candidato à presidência da República. Como tem sido, como ele tem conversado internamente entre vocês e também como tem sido essa articulação para viabilizar a candidatura dele em 2026? Primeiro, o Caiado é um quadro, né, histórico e respeitado no partido, tem feito uma grande gestão no Goiás, com resultados extraordinários, especialmente no da segurança pública, que eu acabei de citar. Segundo, Caiado recebeu uma missão, é se viabilizar, né? O União Brasil tem respeito pela posição do governador Caiado e deu a ele a missão de percorrer o Brasil em 2025, se viabilizar na sua condição de pré-candidato, né, da República, para que a gente possa tomar as decisões políticas, como foi dito, em 2026. Esse diálogo eu tratei com o presidente do partido, Antônio Rueda, tratei com o presidente do Senado, que é secretário-geral do partido, Davi Alcolumbre, e também, né, com o vice-presidente ACM Neto, que é também uma figura ali formadora de opinião dentro dessa contextualização. Então, o Caiado tem nosso respeito, Caiado recebeu a missão de se viabilizar eleitoralmente, andará o Brasil, né, fazendo visitas, né, de pré-campanha em 2025, e esse cenário será analisado em 2026, né, para a gente entender qual é a melhor estratégia para o União Brasil nas eleições do ano que vem. Ou seja, o partido só apoia ele se ele demonstrar viabilidade eleitoral, é isso? Exato, tivemos uma experiência, né, nas eleições de 2022 com a Soraya Tronic, com a candidatura própria, que teve ali, né, uma participação muito residual no final das eleições. Então, União Brasil vai ficar atento, claro, e irá para a disputa com candidatura própria se tiver viabilidade. Isso é entendido e compreendido pelo próprio Caiado e pela direção do partido. Mas nós temos tempo, né? 2025, como eu disse, é um ano de travessia, e nessa travessia o próprio Caiado sabe que tem suas missões, tem seus desafios, mas tem o respeito do partido para que possa seguir nessa missão. O partido vem trazendo aí também, né, filiações que nos seus respectivos estados também repercutirão bastante, a filiação do Pablo Marçal, né, no estado de São Paulo, a filiação do próprio artista Gustavo Lima, né, que é lá do Goiás, são nomes aí de repercussão nacional, cada um nas suas características, que também se somarão, né, a esse reforço do União Brasil para as eleições do Congresso, que são importantes em 2026. O União Brasil, volto a dizer, tem um perfil de fiel da balança, né, no Congresso hoje, preside o Senado, o Davi Alcolumbre, e tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 59 deputados, e que uma mudança de lado na Câmara, né, acaba invertendo, inclusive, o placar das votações. Então, a União Brasil é consciente do seu papel, da função de fiel da balança, né, do equilíbrio nessas votações, e vai saber trabalhar de forma planejada, estratégica e com inteligência política, né, na condução da agenda de 2025 e da agenda eleitoral
de 2026. Senador, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa. Obrigada, Gabriel Hirabazi, nosso repórter do Broadcast Político, que dividiu essa entrevista comigo. Obrigada, Jefferson, que fez essa ponte remota para nós. E obrigada, assinante do Broadcast Político. A gente volta com mais um papo com o editor depois do Carnaval. Obrigada.